Bom, gente, a gente vai estar continuando o capítulo 16, que era sobre a filosofia analítica e o uso da linguagem dentro da filosofia. E a gente vai estar relembrando alguns conceitos dentro desses termos para poder dar continuidade e finalizar esse capítulo. Luigi Wittgenstein, acho que é assim que se pronuncia esse nome. Ele foi um importante filósofo que vai dar início ao desenvolvimento desse tipo de filosofia e sobre esses tratados da linguagem dentro da filosofia, que é o que ele vai dar por nome esse Tractatus Lógico-Filosóficos, ou seja, tratado lógico e filosófico. E a sua principal temática vai ser a questão da linguagem. Entenderam? Vai ser justamente a questão da linguagem. Falando em linguagem, ele já começa com esse termo sobre o aforismo. E o que seria o aforismo? Alguém aqui sabe me dizer, dentro da linguagem, o que é o aforismo? Certo, vamos lá. O aforismo ele seria uma forma mais sucinta, mais enxuta, mais curta de explicar uma determinada sentença, uma determinada proposição, um determinado argumento. E dessa forma, em poucas palavras, dar-se a entender o significado da expressão. Entenderam? Isso dentro da linguagem, da forma de se expressar. Eita, já vai começar o feedback de vocês calados para mim, né? Mas vamos lá. No livro de Wittgenstein, que discute em especial a relação entre a linguagem e o mundo, incluindo questões de lógica simbólica, filosofia da linguagem e filosofia da matemática. E aí a gente vai entender cada um desses itens aqui. O que é a linguagem simbólica? Alguém sabe me dizer? Gente, bom dia. Ok. Sei lá, talvez através de símbolos, né, não? Tenta passar alguma mensagem. Também. A linguagem simbólica, nesse contexto, ela está inserida dentro da matemática, dentro da formalidade da matemática, a forma como dentro da matemática se trabalha a lógica, certo? E a filosofia da linguagem? Alguém tem alguma posição? Trabalha a razão. Também. Só que essa filosofia da linguagem... Oi, Tu pode repetir aí a pergunta que eu não entendi, não. essa de agora? É, da filosofia. Eu queria que tu explicasse antes da gente responder. O que é que trabalha dentro da filosofia da linguagem? O que pode ser encontrado? Já que tu falou que a outra é a matemática, eu vejo a filosofia como, às vezes, uma atitude místicas, né? Por conta que eles levam em consideração a mitologia, eles levam em consideração não algo concreto, não algo tangível, mas a intangível, porque eles levam mais em questão de caráter, como a Débora falou, na razão. Eles sempre buscam, não sei lá, acho que é, ou não. Tem algumas coisas aí que levam assim, em consideração. Só não pode deixar muito nítido que eles colocam muito a questão do mito. Não, a questão do mito é quando se, até então, começa-se a filosofia, tinha-se muito um contexto mitológico. A partir daí vai surgir o quê? Vai surgir a necessidade de se criar e pensar de forma racional, justamente para fugir mais dessa realidade, dessa explicação mitológica. A questão que você falou do tangível e do intangível, sim, é válido, entendeu?
Dentro da filosofia da linguagem, a gente pode se preocupar com 4 questões: a natureza do significado, o que é que aquela expressão quer dizer, significa, o próprio uso da linguagem, a compreensão dessa linguagem e a relação dessa linguagem com a realidade. Se o que eu falei é verdadeiro ou falso, se existe ou se não existe. Por exemplo, no semestre passado eu abordei, eu posso dizer unicórnios, eu vi um unicórnio, mas um unicórnio existe? Ele é real? Eu abordei na linguagem que eu vi um unicórnio. A pessoa entendeu, compreendeu que eu quis dizer que eu vi um ser alado. Mas, de fato, ela existe? A natureza do significado dela é real? Entenderam? Assim como eu posso dizer que eu tomei um sorvete ontem à noite, e muitas vezes eu posso não ter tomado, eu posso estar usando uma linguagem, expressando, fundamentando o meu argumento, porém, pode ser que ele não tenha acontecido, existido de fato. Conseguiram me entender? Uhum. E a filosofia da matemática fica bem claro, né? É justamente o uso lógico, a sequência de lógicas e de raciocínios totalmente lógicos com bases em verdades comprováveis no final. E aí, por meio dessa análise toda, desse tratado todo, que é o que a gente vai tratar aqui, o Wittgenstein, né? Ele colocou, de certa forma, todos esses aforismos divididos em 7. Aqui, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os principais. E aí ele, né? Cada aforismo é uma sentença explicativa de algo de forma concreta. Como assim de forma concreta? O mais claro possível em poucas palavras. É o uso do aforismo dentro da linguagem. Não sei se vocês já viram isso em literatura, aforismo. E aí ele colocou alguns aforismos. O mundo é tudo que ocorre. É bem clara essa frase, né? Ele quer dizer o quê? Que tudo que rodeia ao mundo é o que está acontecendo. O que ocorre, o fato, é o subsistir dos estados das coisas. 3. Pensamento é a figuração lógica dos fatos. O que é um pensamento ligado à figuração lógica dos fatos? Eu penso, em seguida eu formo a imagem daquele fato que eu pensei. Então, isso é lógico. Pensamento, formação de imagem. Pensamento é a proposição significativa, e esse pensamento ele tem um significado, certo? A proposição é uma função de verdade das proposições elementares. Por que a proposição ela tem um caráter de verdade? Porque essas proposições elementares, que são aquelas que complementam, que são proposições que afirmam a existência de um estado de coisa no mundo, vão complementar a primeira afirmativa por ser verdadeiro. São argumentos elementares e complementares a esta proposição de verdade. A forma geral da função de verdade. E aí ele estabeleceu esse critério aqui, como forma geral da proposição. E o que não se pode falar, deve se calar. Isso é algo bem explícito também. Tudo aquilo que você não considera que deva ser pronunciado, então é porque deve ser renunciado, ou seja, deve ser calado. Ok? Só um momento. Do significado é o que vê. É mais uma abordagem que ele faz em relação às suas proposições. A gente vai pegar a partir daqui. Mas antes eu vou explicar para vocês o que é uma proposição tautológica. O que é uma proposição tautológica? Alguém já ouviu falar dessa expressão ou não? Nunca ouviram falar? Não. De fato, essas proposições que ele coloca acabam tendo quase o mesmo direcionamento. O pensamento lógico. O pensamento lógico, nesse sentido da tautologia, é que sempre o resultado final tem que ser verdadeiro, sempre será verdadeiro. Então, quando você usa uma proposição tautológica, no final de tudo, não tem como
ser falso, sempre vai ser verdadeiro, entenderam? Sempre as afirmativas vão ser válidas. Aí ele coloca aqui até um exemplo. Ela estava sozinha, sem ninguém ao seu lado. O outro, se você não passar no teste, vai ser reprovado. É óbvio que se a pessoa não passar no teste, ela vai ser reprovada. Então, no final aqui da conclusão, da proposição dela, é válida. Entenderam? Vamos lá. E aí a gente vai falar aqui sobre o cálculo proposicional, funções de verdade, que tem relação com as proposições básicas, e as chamadas atômicas, certo? Que é um cálculo proposicional. É um sistema da lógica matemática, de novo, dentro da matemática. E as funções da verdade estão também inseridas dentro dessas proposições básicas das proposições atômicas. Uma coisa interessante sobre essas proposições atômicas é justamente a relação com o cálculo proposicional dentro da matemática. E essas fórmulas atômicas, elas são como conectivos que se combinam entre si. É aquela utilização também de parênteses dentro da matemática. Parece um pouco diferente esse conteúdo de hoje, mas é porque é só uma forma dele querer dizer que a linguagem ela está presente em várias áreas e ela acaba se voltando dentro da matemática. A gente coloca às vezes que linguagem seria só literatura, seria só área de humanas, mas não. A matemática também é uma linguagem simbólica e lógica, certo? Ei, Rafa, Oi, tu poderia dar um exemplo na prática desse cálculo proposicional? pronto, só um momento. Ele usou até uns exemplos lá da sala mesmo. Uhum. E até caiu na prova. Eu lembrei agora o que é. Clareou mais? Uhum. Certo, vamos voltar aqui para ver. A gente ainda tem 5 minutos. Ah, sim, agora aqui queria falar para vocês sobre a isomorfia. Só que essa isomorfia, às vezes a gente vai procurar o conceito e tem relacionado à forma, a forma da pessoa, que a pessoa sempre é a mesma, as pessoas não mudam a forma em si, mas aqui dentro essa isomorfia, ela é considerada dentro da linguagem. Então, dentro da linguagem, a isomorfia, eu poderia dar um exemplo para vocês assim. Será que existe alguma isomorfia quando as pessoas pensam sobre a igualdade? Será que é algo parecido? Será que o mesmo pensamento das pessoas sobre falar sobre igualdade é o mesmo? Então, a isomorfia ela é uma forma de... que o sentido dela, o significado é ser algo da mesma maneira, ter a mesma forma, estrutura semelhante, ou seja, ter o mesmo padrão. Só que dentro da linguagem, esse exemplo exemplificaria melhor. Será que todas as pessoas, ou seja, será que há uma certa isomorfia quando as pessoas falam sobre igualdade? Vocês conseguiram me entender? Será que há uma certa relação, uma certa semelhança nos argumentos, nas proposições lógicas que as pessoas lançam para falar sobre igualdade? Conseguiram Daria entender? para dizer que é como se entrasse no senso comum. É quase isso. Se há alguma semelhança nos conceitos, nas estruturas, nos argumentos, quando as pessoas vão falar sobre a igualdade, por exemplo. Mas é basicamente isso. Essa parte aqui é falando um pouco mais sobre a biografia de Wittgenstein. Vocês podem estar acompanhando no material mesmo, certo? Que fala quando ele passou um período em um determinado local, depois ele trabalhou como um porteiro de hospital, é mais uma parte bibliográfica, meu Deus, da biografia dele. Eu queria chegar aqui para a gente poder finalizar. Então,
Para compreendermos a linguagem, devemos não mais analisá-la lógica ou gramaticalmente, ou seja, não necessariamente precisamos analisar a linguagem apenas de forma gramatical, de forma aportuguesada, por assim dizer, apenas a sua parte estrutural e semântica. Antes devemos compreender o seu uso. Aqui ele quer dizer que o significado de cada proposição é o que conta. Se você conseguiu se expressar de forma com que a outra pessoa conseguiu receber e captar a mensagem, ou seja, receptor e transmissor. Se o transmissor soube se expressar, o receptor vai conseguir se conectar e entender o que aquela linguagem quis dizer. Entenderam? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. Ao contrário dos significados dentro da cabeça, compreendemos o que a palavra dor significa por meio do comportamento. Se uma pessoa ela está com fome, talvez seja difícil você identificar a linguagem corporal dela que ela esteja com fome, mas se a pessoa estiver zangada, a sua linguagem corporal falará mais alto, não é verdade? Então, naquele momento, a linguagem, ela não necessariamente precisou sair de forma gramatical, mas a linguagem comportamental avaliou e viu que aquela pessoa estava tendo um comportamento de raiva, entenderam? Essa parte aqui é só para explicar isso, de que a linguagem ela pode estar associada a vários jogos de comportamento, e não necessariamente apenas a parte gramatical.